tem uma coisa no Novo Testamento que me deixa apaixonado. Mas Jesus. apaixonado. Não, Jesus é um amor, assim, que não... Mas, assim, Tô brincando. uma paixão que eu tenho é que deixa-se de ter o tempo para a gente virar o tempo. Exato, maravilhoso. Eu paro de ir buscar Deus num lugar físico para eu ser templo de Deus. Exato. Isso, pra mim, já é mais do que um religare, é mais do que... É o mais sentido dos sentidos, Isso me apaixona, porque, assim, quando eu tô fraco, Rafa chega em mim, Cristo cola em mim. Quando eu tô falando sério, o Santos, quando eu tava aqui com vocês, com o Padre Edson, e nessa atmosfera, por mais que eu estivesse fraco, aí que eu me encontrava forte. Porque cada vez. Padre Edson, quando chegou aqui, eu tenho uma coisa muito. Eu ia falar pra ele, assim, agora, que quando o Padre Edson chegou aqui, e primeira vez no podcast, a gente conversou e tal, eu falei, velho, ele podia ser o pastor lá da Lírio. Porque O convite tá feito, né? é isso, é isso. Mas sabe por que eu falei isso? Porque, assim, era o mesmo evangelho que eu acredito, que eu olho e que eu quero lutar num bom sentido para que as pessoas possam ter acesso. E eu falei, que bom que ele não é um pastor, que bom que ele é um padre. Sim, que tá Por- pregando lá, né? Exato, que é lá, é aqui. E assim, e a gente vai vendo que em todo lugar pode ter uma pessoa que queira falar do evangelho como o evangelho é. E que cada um seja, pelo Espírito Santo, guiado. Aí tem a interpretação, para sermos berianos, né? O que você está falando aí, olha, isso que você está falando é lindo. É lindo, é profundo. Você crê que Cristo ele alcança o diferente, Cristo ele se revela, Cristo tem formas de se revelar, que ninguém é dono da patente de Jesus. Né? Exatamente. Ele que é o Senhor sobre todos nós, e ele se revela a quem ele quiser. Por exemplo, quando ele se revelou a Saulo de Tarso, aí ele foi falar com Ananias, e ele disse, quem, Senhor? O senhor tem certeza que esse aí, é teu agora? Não, senhor, não. Vou lá Aí, nada. o senhor falou, meu filho, vá lá, é meu vaso escolhido. Ananias foi cheio de receio. Seria, Saulo, seria, Saulo. Aí lá. quando Só por causa do nome do cara, não, sabe? ele já fala agora, o problema é o nome do cara, né? Esse nome é problemático. E aí, quando Saulo, né, conhecido como apóstolo Paulo, está nos primeiros passos da fé dele, a igreja rejeita. A igreja tem medo, tem receio de recebê-lo. Porque não consegue ver que uma obra de Deus pode estar acontecendo na vida daquela pessoa que é tão diferente deles, que era perseguidor, que era tão diferente. E aí, Ananias? não, o cara que é Barnabé Ah, sim. compra a briga. Não, meu irmão, esse cara, Cristo encontrou ele mesmo. Eu testemunho, eu tô vendo o fruto de Cristo na vida dele. Ele compra a briga para introduzir ele na igreja. Mas o cara voltar pro gancho que eu tava falando no começo. Isso que você falou, isso que a gente tá construindo aqui, vai ter gente religiosa que vai assistir esse podcast. Eu acho que por ter religiosos falando, tem uns religiosos que vêm, né? Só que eu quero falar que a gente é religioso porque a gente tá no meio de religião, mas nós não estamos presos, né? Pelo menos não tanto, a gente tá procurando se livrar cada vez mais. Eu mais, Saulo um pouco menos. Já levantei muito ele, né? Tem que bater. Da religiosidade. Então, muita gente presa na realidade. Quando ele chegar aqui, sabe o que eles vão dizer? Eles vão ficar com raiva desse podcast. Eles vão ter raiva desse podcast, Thiaguinho. Se prepara. Eu estou lhe preparando. Igual Jesus fez com os discípulos. Lembra, assim, ó? Muitos vos odiarão por causa do meu nome. Imagina, você está empolgado seguindo Jesus. Ah, bora, Jesus. Ele fala assim, ó, se prepare, você está comigo aqui? Você vai ser odiado. Você vai ser odiado. E muita gente, Thiago, por causa dessa visão que você está carregando de amor, de misericórdia, de graça, vai odiar isso aqui. Absurdo. Que bota pastor e padre, né? Gente do lado católico, do lado evangélico, vão odiar isso aqui. Não. Entendeu? Então você tem que estar preparado para isso. Para entender que, infelizmente, nem todo mundo compreende, de fato, a graça de Deus, o amor de Deus. E, na verdade, onde tem mais gente presa na escravidão do seu orgulho é dentro da própria religião. Por isso que Jesus combateu mais religiosos do que qualquer outro grupo. Os adversários de Jesus eram os religiosos, os mestres da lei. E ele fala para os discípulos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Sabe o que é o fermento ali? É o orgulho deles. Sabe onde tem
As melhores pessoas que eu conheço, que eu conheci na vida. Então, assim, meu Deus, como é que eu convivo com essa pessoa? Eu fico constrangido, meu Deus, como é que essa pessoa eu convivo com ela, sabe? Ontem eu fiz um casamento, e aí o rapaz bonito, inteligente, bem empregado, o rapaz ficou 7 anos sem namorar com ninguém. Um homem, no mundo moderno atual, Sim. um homem de 30 anos agora, ele ficou dos 23 aos 30 anos, sem se relacionar com ninguém, mas sem ficar também, sem beijar, sem nada, orando, esperando a pessoa certa. É um negócio assim. É eu. Eu que com 12 anos já estava ficando geral, né? E dos 12 aos 15, quando eu tive uma experiência com Jesus, fiquei muito, baguncei pra caramba. E mesmo depois de ter experiência com Jesus, foi uma área que eu lutei pra caramba, né? Aí tô eu casando esse anjo. Com a menina também que praticamente não namorou com ninguém, sabe? Aí eu, caramba, olha o tipo de pessoa que eu tô convivendo. Você entende? Então as melhores pessoas que eu conheço são pessoas que eu conheci em igreja. Transformar, assim, coração, coisa assim, meu Deus, que coração é esse? Que beleza, que coisa linda é essa? Mas as piores pessoas que eu conheço também. Conheci em igreja. As piores. As mais perversas, as mais maliciosas. Sabe por quê? Porque quando você é perverso usando o nome da quadrilha, da facção criminosa, quando você é perverso tatuando no seu peito aqui a sua facção, quando você é perverso usando até seu partido político, tal, ainda é menos mal do que aqueles que são perversos em nome de Deus. Do que aqueles que carregam o nome do Senhor em vão. Que não tem nada de Cristo, do contrário. Que ferem tanta gente. Exato. Eles estão endemoninhados, sabe? Ainda que não tenham. Capaz de até de ter, viu? Tem um demônio morando dentro dele mesmo. E ainda acho que é o Espírito Santo. Mas pode ter um demônio morando dentro dele. Porque eles vivem. Com legiões, né? Porque tem legião, uns que você olha assim. E assim, não, mas não, porque assim, o nível é tão raso que as pessoas pensam o seguinte: não, se o cara falou de Bíblia, falou, tá na igreja, né, é de Deus, né? Irmão, Satanás, na segunda fase da tentação de Jesus, Mateus 4, Lucas 4, levou Jesus para a igreja mais importante, que era o templo. Tinha sinagogas, né, aquelas igrejas, tipo assim, as congregações, e tinha uma sede zona mesmo, que era o templo. O diabo levou ele para o templo. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez lá no templo? Pregou para Jesus o Salmo 91, versículos 11 e 12. Só que aí que está a chave do engano. Ele fez uma interpretação errada. Inflamou o ego de Jesus. Você não é escolhido, meu filho? Se joga aí, tá o show. Mostra. Faça seu nome. Faz seu nome. Mostra agora. Porque está escrito. Tome posse dessa verdade. Está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. Se joga aí que você vai ser amparado agora na frente de todos por anjos. Mostra que você é filho. Rapaz. Aí, só que Jesus, graças a Deus, conhecia. Jesus não só conhecia, ele era a palavra encarnada. Ele disse, ô Binho. Ô Binho, está escrito, não tentarás ou não provocarás o Senhor teu Deus. Sabe o que significa isso? Não tentarás o Senhor teu Deus? Isso é uma referência a Deuteronômio 6,16. Quando o Senhor fala assim, Moisés fala assim, não tentarás o Senhor teu Deus como fizeram em Meribá. Sabe o que o povo fez em Meribá? Eles estavam sem água e começaram a fazer assim, ó, quero ver se Deus é Deus mesmo, quero ver se ele é real mesmo, quero ver se ele é Deus, então bote água pra gente. Ou seja, sabe quando eu tento Deus? Quando eu inverto o papel. Quando eu quero pegar Deus pela palavra e dizer, faça, eu determino, eu quero, exijo, está escrito aqui, ó, eu quero, você falou, cadê você? Meu amigo, isso é muito satânico, isso é tentar Deus, é o que o diabo queria que Jesus fizesse, sabe? Pegar um texto, pegar um versículo e forçar Deus a agir. Não, quando eu entendo quem eu sou e quem Deus é, eu me coloco e digo, Senhor, seja, cumpra em mim, o Senhor, a tua palavra, assim, igual Maria fez. Cumpra em mim a tua palavra do seu jeito, do seu modo, sabe? Eu sou teu servo, sabe? Então, observe, eu dei essa volta toda para dizer que o diabo estava no templo pregando Bíblia.
E é o que ele mais faz. É o que ele mais faz. O diabo está nos templos pregando Bíblia. Porque é mais fácil. Ele se disfarça nisso, gente. Porque se ele vier escancarado de diabo, é fácil da gente reconhecer. O pai da mentira não vai fazer isso. Não. Não vai Então, ser verdadeiro. Qual é o melhor disfarce para o diabo? A figura religiosa. Por isso que eu também falo que o diabo ele se veste até de anjo de luz. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter consciência do evangelho. E lógico, assim, quando a gente tem que ter. Até se der tempo, quero voltar num ponto que você falou sobre o esforço, né? Quero falar sobre isso se der tempo. Quando eu falo a gente tem que ter, na verdade, a gente tem que se cair nos pés dele e falar assim, eu me revelo, evangelho, abre os meus olhos, sabe? Porque quem revela é ele? O que eu entendo, às vezes eu estou discutindo com minha esposa, inclusive um beijo para ela, Nana, maravilhosa. Estou discutindo com ela assim, alguma coisa, eu vou e falo. Aí ela fala assim, não se acha não. Que o que você entende hoje, né? É pela graça, eu digo, é verdade. Então, Essa sabe os argumentos. mulher, Ela não precisava nem usar esse argumento, só que ela falar, a gente já tá mulher, errado. Deus bota na sua vida para ele quebrar todo. Essa aí quando a expressão, né, auxiliadora idônea, né, ali em Gênesis, né, Ezer Kenedo significa, Ezer significa ajuda, mas Kenedo significa oposição, né? A minha é assim mesmo. Ela te ajuda se opondo a você, te confrontando, né? Hein, Saulinho? É isso aí. Quando esse menino ia casar, ele falou isso comigo. Eu falei, irmão, você tá disposto? Porque isso Aguente. tá só começando, papai. Eu sempre pedi a Deus pra ele me dar a mulher certa. E ele foi muito misericordioso comigo. Ele me deu. Não adianta discutir com ela, ela tá sempre certa. Ela é a mulher certa. Mas A minha tá nesse caminho. para fechar esse Mas tá raciocínio, sempre certo. então, o diabo que se disfarça, ele se disfarça sobretudo na religião, que é o melhor lugar para ele se disfarçar. Sabe o que Jesus disse aos religiosos em João capítulo 8? Vocês são filhos do diabo. Sabe qual é o argumento que ele usa? Porque vocês querem me matar. Isso é muito forte. Sabe qual é a prova que vocês são os filhos do diabo? Porque vocês querem me matar. E ele foi homicida desde o princípio. E aí depois João vai falar que Caim era do diabo porque ele foi homicida. Fortíssimo. Essa é a prova que vocês, religiosos, são do diabo. Vocês odeiam, vocês querem me matar. Você entendeu?